Vejamos aqui o próximo trecho. Subtítulo é, uau, grande, hein? Discurso sobre a obra do Filho. Vejamos, Jesus falando, não é? Ele é o Filho. Mas ele é o Filho enviado, todos somos filhos. Mas Jesus é o enviado, é o Filho enviado, é o Cristo, é o Messias, é o que veio com uma missão. Daí, aqui, a obra do Filho, sua missão. Versículo 19. Em resposta, então, dizia-lhe Jesus: em verdade vos digo, não pode o Filho fazer nada de si mesmo, senão o que viu o Pai fazendo. Pois as coisas que ele fizer, essas coisas que ele, o Pai, fizer, essas coisas também o Filho faz de forma semelhante. Ué, mas peraí, o Pai não é Deus? Mas ele viu Deus? Mas ele está falando de ver alguma coisa sendo feita. Ele está falando de fazer coisas. E aqui são coisas o quê? Materiais ou morais? Morais. Então, existe Deus, suas leis perfeitas, imutáveis. E Deus criou-nos todos a nós para progredirmos até a condição de espíritos puros. E Jesus é um desses espíritos. Então, ele tem em sua plenitude essa vivência nele das leis de Deus. E ele, como é que ele chegou nisso? Degrau a degrau. Exercitando o bem, escolhendo, usando o livre-arbítrio para o bem, abrindo mão da imperfeição e se aprimorando. Então, Jesus diz que tudo isso tem a ver com o Pai. Por quê? Porque as leis de Deus são perfeitas. E nós todos as temos na nossa consciência. E ele vai dizer no versículo 20, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz. E Deus lhe mostrará obras maiores do que essas que Jesus faz. Não é? Ele está dizendo que Deus mostrará obras ainda maiores do que estas que vos maravilheis. Perdão, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta e vivifica os mortos, e aqui não são mortos físicos, são mortos morais. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Aqui é uma morte moral de quem ainda não despertou para o bem. Pois assim como o Pai levanta e vivifica os mortos, porque é a lei do progresso. Todos nós vamos despertar e todos chegaremos à pureza de espírito. Assim também o Filho vivifica a quem quer. A questão é, o Filho vivifica quem quer. O que Jesus nos trouxe? O Evangelho, não é? O Filho vivifica a quem ele quer? Não. O Filho vivifica a quem quer ser vivificado. Porque ele está ali, doando, trazendo recursos em nome de Deus. Mas vamos aproveitar ou não? Ele tem poder sobre isso? Quando Jesus curava, ele dizia, a tua fé te curou. A responsabilidade da cura, assim como da vivificação, ou seja, do despertamento para os valores do Espírito, é nossa. Não é de Deus, não é de Jesus, não é do nosso anjo guardião. Todo mundo traz recursos, todo mundo tenta nos estimular, mas ninguém vai andar os nossos passos e fazer nossas escolhas. Aí o obsessor, ele não pode nos obrigar a fazer escolhas más? Não, de jeito algum. Não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. Então, não, o obsessor não tem esse poder. O poder só quem tem somos nós. E podemos delegar o nosso poder a quem quer que seja. Então, se um obsessor faz de nós gato e sapato, é porque nós damos esse poder para o obsessor. E ele vai fazer de nós gato e sapato. Ah, Cristina, por que nós vamos dar esse poder? Muitas vezes por culpa. Não é? Porque ficamos lá a dever e ele vem lá a cobrar. Mas pode ser, tem vários tipos de obsessão. Esse é apenas um tipo, ok? Então temos que estar atentos.
Simplesmente pode ser uma questão de estarmos fazendo uma escolha errada por uma pendência, um pendor, um pendor negativo que temos, e ele também tem o mesmo pendor negativo e nos estimula a manter aquele pendor negativo, aquela tendência negativa. E simplesmente aí é uma questão de quê? De sintonia. Aquela história dos amigos de copo de bar? Sintonia. Simples assim. Então, vejamos lá. Então, o Pai, pois assim como o Pai levanta e vivifica os mortos, também o Filho vivifica a quem quer. Pois o Pai não julga ninguém, mas deu todo o juízo ao Filho. Juízo é o poder. Jesus é o nosso governador de todo o planeta Terra. Então, nós estamos nas mãos de Jesus, há muito tempo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Porque Jesus está representando, não está? Ele está servindo na obra de Deus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, vem a hora, e é agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho vida, ter a vida em si mesmo. Mas espera aí, vamos segurar aqui. Estamos aqui na 26, né? Vamos precisar dar uma voltazinha. Quem ouve a minha palavra e crê, porque a palavra de Jesus é a palavra de Jesus? Ou Jesus é apenas o emissário da palavra? De quem é a palavra? É de Deus. A palavra é de Deus. Então, quem ouve a palavra que Jesus traz, está ouvindo a palavra de Deus, porque o Evangelho é lei de Deus. É revelação, segundo a revelação das leis de Deus, o Evangelho. Então, ele diz, quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou, tem a vida eterna. Ora, por quê? Porque se nós reconhecemos que Jesus está trazendo a palavra de Deus, isso nos importa, isso diz respeito a nós, isso nos é importante, então nós nos esforçamos. Quanto mais importância damos a isso, mais nos esforçamos para exercitar a superação das nossas más tendências. E crescemos com isso. E isto é vida eterna. É a paz, a plenitude do coração, não é? Sairmos das sombras. De que sombras, Cristina? Sombras do eu, das paixões negativas, materializadas. Faço tudo para conseguir aquilo materialmente falando. Nossa, estou mesmo nas sombras. E quando eu vejo que não é aquilo, que eu só vou levar daqui, não vou levar nenhum carro importado comigo, eu vou levar daqui o bem que eu tiver feito, ou o bem que eu não tiver feito, em consequência, mas em termos de ganhos, eu vou levar o bem que eu fiz e os corações que eu cativei. Esse será a nossa grande riqueza no mundo espiritual. Isto é vida eterna, porque imortal, cada um de nós é imortal. Mas vida eterna é outra coisa. Tem a vida eterna e não vai... pensei que tinha passado a hora. E não vai a julgamento. Uai, por que não vai a julgamento? Porque está fazendo certo, não está? Julgamento vai quem faz coisas erradas. É quem vai a julgamento. Por acaso, quem não faz nada errado vai a julgamento? Só vai a julgamento quem erra diante da lei. Se a gente não errar diante da lei, a gente não vai a julgamento. Por isso ele diz. E não vai a julgamento. Mas passou da morte para a vida. Morte é sombra, escuridão. Vida é verdade, é luz. Morte é ilusão. Então, a palavra, Jesus usa muito essas três palavras, não é? Vida, verdade e luz.
Isso é um contraponto à morte, mentira, ilusão, não é? E escuridão, trevas, lembra que Jesus fala? Jogai-o nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes? Pois é, esse é o contrário de luz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque nós vamos ver, não se coloca a luz embaixo, coloca-se em cima alqueire, para quê? Para que ilumine todo o ambiente. Então, veja, sempre usando essas imagens, não é? Para nos levar a perceber essas associações, que não tem a ver com a materialidade, não tem a ver com a luz do candeeiro material. Estamos falando de moral. Mas é difícil, a gente está falando há 2000 anos para pessoas que não tinham nenhuma abstração ainda. Não é? Mas não era uma mensagem apenas para aquela época. Nós estamos aqui já com capacidade de abstração, capazes de voltar a esse texto mais uma vez. E aí ele vai dizer aqui, em verdade, eu vos digo, vem a hora, e a hora é agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os mortos morais, os que vivem na ignorância de si mesmos, espiritualmente falando, vão se voltar para o Evangelho, vão se voltar para as questões espirituais, e então vão se transformar e viverão. Viverão o quê? Nós somos imortais? Somos, mas viveremos a vida eterna. Eu tinha parado aqui, então vale mais um versículo. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida. Lembra? Vida é verdade, não é? Vida, verdade, luz em si mesmo. Então, o Filho tem a autoridade de trazer a palavra do Pai. Simples assim. Ou bem cremos nisso, ou bem não cremos nisso, ou bem fazemos, ou bem que não. E isso é livre-arbítrio, ok? Mas a lei do progresso nos diz que em algum momento vamos reconhecer e começar a fazer. Como nós já reconhecemos e estamos aqui buscando nos esforçar neste sentido. Então vamos parar aqui hoje no versículo 26, ok? E semana que vem continuamos aqui a partir do versículo 27.